Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com esta palavra de Filipenses 4:13, damos as boas-vindas a você à nossa reunião de semeadura da paz do Senhor Jesus Cristo para cada vida, para a sua vida, para cada casa. E aproveite agora, inscreva-se neste canal, compartilhe o link. Esta é uma forma de você semear a paz, porque a palavra que você vai ouvir e participar nesse momento é palavra da paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Estamos fazendo a festa ainda para Tayane. Completou aniversário nesse mês de fevereiro. E hoje, Tayane é sobrinha da irmã Janice Quintiliano. Hoje nós temos o nosso Fabinho, filho de Eneida, e Laís, minha sobrinha, de Hortolândia, São Paulo. Parabéns para vocês, mais uma vez, feliz aniversário. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreva aí no comentário e nós faremos a festa aqui na próxima reunião. Nosso texto bíblico está em Romanos capítulo 8, verso 28. Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico. A minha já está aberta aqui, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto é: Filhos de pais sabem que todas as coisas contribuem para o bem. Nós estamos em tempos difíceis, em tempos de pandemias, de enfermidades, doença, morte, problemas econômicos, financeiros. A vacina não chega, chega para uns, não chega para outros. São muitos problemas, são muitas aflições, são muitas tribulações. O apóstolo Paulo, ele aprendeu ainda quando se converteu que o Senhor não comete erros. Às vezes nós ficamos no tempo do sofrimento pensando: o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo, pensando nessa situação toda que estamos passando? E mesmo passando por sofrimentos, o apóstolo Paulo, após a conversão, ele sabia e nos ensina em suas cartas que os sofrimentos fazem parte da vida do crente, para testemunho, a fim de que outros conheçam o poder de Deus através da vida e das obras dos seus servos. E Deus, por sua vez, recompensa os seus servos, fiéis, claro. Aqueles que o amam, porque ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, daqueles que são chamados por seu propósito. Que lições nós podemos lembrar e devemos lembrar em tempos de sofrimentos? Eu estou procurando lições para lembrar nesse tempo, tanto para mim, porque vocês, alguns sabem do que eu tenho passado na minha casa, na minha família também. E também para outras famílias conhecidas, pessoas queridas da nossa igreja. Então, que lições devemos lembrar? Porque não é fácil lembrar na hora do sofrimento de lições. Mas é importante lembrar. Então nós anotamos aqui algumas lições. Primeira lição: é certo que eu e você não teríamos chegado aonde chegamos se não tivéssemos passado por dores, perdas e tribulações. Esta é uma verdade a lembrar quando nós passarmos novamente por outros sofrimentos. Lembrar que quando passamos nos sofrimentos passados e vencemos, aquilo trouxe crescimento para a nossa vida. O exemplo que nós temos disso é o exemplo do próprio Jó, que é o maior exemplo, depois de Jesus, de pessoa que passou por sofrimentos. No capítulo 42, do verso 2 em diante, ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Verso 4 diz: tu disseste: agora escute, e eu falarei.
Vou fazer-lhe uma pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. A história não seria esse clássico, a história de Jó, se ele não tivesse passado por tudo o que passou e suportado com a sua paciência e com a sua fidelidade diante de Deus. Você já passou por dores? Tenho certeza que Deus usou essas dores que você passou para ajudar no seu próprio crescimento e também no crescimento de outras pessoas. Tenho certeza absoluta. A segunda coisa que precisamos lembrar quando passamos por sofrimentos, e não é fácil lembrar, mesmo que já tenhamos passado por outros sofrimentos, é que nós não devemos ficar ressentidos, nem amargurados por causa do sofrimento. Porque quem está permitindo sabe o que está fazendo. Lembrar de que nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus é muito importante. Deus está permitindo, Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que Ele não esteja mandando o mal, mas Ele está permitindo que essas coisas aconteçam. Mas por que Ele está permitindo? Porque, principalmente que seus servos passem por essas coisas difíceis. Porque Ele sabe que todas as coisas Ele vai fazer contribuir, concorrer para o bem daqueles que o amam. O exemplo agora é de Paulo. Paulo e seu espinho na carne. Em 2 Coríntios, capítulo 11, começando no verso 23, nós temos aí um exemplo e um relato, um testemunho de Paulo, passando por várias situações. Ele diz assim: eu fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas e 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos de gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Está aí no verso de número 26. Acompanha aí o texto bíblico. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. 28 ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Nós podemos orar para que Deus nos livre do sofrimento, sim. Podemos orar para que Deus nos livre da pandemia e temos orado. Mas se o Senhor respondeu o mesmo que respondeu para Paulo, se o Senhor respondeu o mesmo que respondeu para Jó, para José, fique tranquilo, fique tranquila. Terceira e última coisa que nós anotamos aqui, claro que tem muito mais coisas, mas essas 3 coisas anotamos e a última é: como cristãos, as tribulações e aflições servem para nossa edificação e crescimento. Lembre-se disso sempre. Se você está passando por aflições, essas aflições, você é um cristão, é uma cristã, essas aflições, essas tribulações, elas vão servir, vão contribuir para a sua edificação e para o seu crescimento. Não é para a sua destruição. Deus não está permitindo para que você seja destruído ou destruída, mas para a sua edificação e para o seu crescimento. O Salmo 119, 71. Marque aí mais esse texto bíblico. Ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Os estatutos é a Bíblia, é a palavra de Deus, são os conselhos de Deus, as lembranças dos ensinamentos de Deus. Então é no momento da aflição que nós lembramos mais, diz aí o salmista. Eu concordo com ele, porque também já passei por aflições. Paulo continua em 2 Coríntios capítulo 12, começando no verso 7, Paulo continua dando seu testemunho sobre quando passamos por aflições,
elas servem para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Mais um texto muito rico, 2 Coríntios 12, 7 em diante. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esta foi a resposta de Deus, e esta foi a resiliência, o entendimento, a compreensão de Paulo no sofrimento. Este servo foi sábio em usar as tribulações, em usar as aflições para a edificação e crescimento de si próprio, dele próprio e de outros. Quando nós aprendermos isso, nós vamos passar pelas aflições com menos angústia, com menos choro, porque diz a Bíblia que os apóstolos, inclusive, se alegravam quando passavam por tribulações por causa do nome de Jesus. Concluindo, é bem provável que nunca teríamos ouvido as canções de Fanny Crosby, que viveu de 1820 a 1915. Ela foi uma compositora lírica e uma das maiores autoras de hinos sacros. No nosso cantor cristão tem muitos hinos de composição de Fanny Crosby, hinos conhecidíssimos, se ela não tivesse ficado cega. George Matheson deu ao mundo sua imortal canção, Amor que não me larga nunca. E quando George Matheson escreveu essa linda canção, ele estava passando por uma fornalha de aflição terrível. Frederick Handel escreveu o coro Aleluia de Handel quando passava por uma extrema pobreza e sofria com uma paralisia de todo o lado direito do seu corpo. É uma das canções mais tocadas pelas orquestras no mundo todo, o Aleluia de Handel, você já deve ter ouvido. Então, ele compôs exatamente, Frederick Handel compôs exatamente quando estava passando por essa tribulação. Como cristãos, a aflição serve para nossa edificação e crescimento. Lembremos disso. Deixemos que isto fique impregnado em nossos pensamentos, porque a tribulação nos pega de surpresa. A enfermidade, a pandemia são exemplos dentre todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se ressinta, não murmure, não reclame, não blasfeme, não fique amargurado, amargurada por coisa nenhuma, porque Deus fará com que todas estas coisas contribuam para o seu bem. Então, fique tranquilo, fique tranquila. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Daqui a pouco vamos orar. Mas antes, convide as pessoas que estão próximas aí a você para nos reunirmos em oração juntos. Pare um pouco tudo que você está fazendo por alguns segundos e vamos nos unir, vamos unir nossos pensamentos no mundo todo. Mande o link desta reunião para os seus queridos. Vamos formar uma grande corrente de compreensão. Vamos fazer esta oração. Senhor, nós compreendemos de hoje em diante, se ainda não tinha compreendido, que todas as coisas que estão acontecendo, o Senhor vai fazer concorrer para o nosso bem, porque nós te amamos. Você quer fazer essa oração? Então vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no poder e na virtude do Espírito Santo do Senhor e no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós queremos
dizer para o Senhor que compreendemos que todas as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, elas contribuem para o nosso bem. Nós queremos dizer para o Senhor que nós amamos ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento e entendimento, com toda a nossa força. E nós, então, compreendemos que tudo que está acontecendo e vai continuar acontecendo, coisas boas e coisas não muito boas, elas contribuem para o nosso bem. Então, Pai, vamos ficar tranquilos, mais tranquilos a partir de hoje, na certeza de que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo no meio dessa pandemia, no meio das crises econômicas e financeiras, no meio das situações que pioram a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer sim ao apelo dessa palavra. A certeza que os teus servos do passado tiveram, nós queremos ter, para enfrentar tudo que estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar. Ainda pedimos em nome do Senhor Jesus saúde para os enfermos. Nós não estamos impedidos de pedir. O Senhor nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Quantos enfermos? Então vai entrando nas enfermarias, nos CTIs, nos hospitais, nos quartos coletivos, nos quartos, nos isolamentos, Senhor, e vai, Senhor, com o seu poder curador, porque o Senhor é quem sara toda a enfermidade, curando essa enfermidade do meu irmão, dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso vai ainda também libertando aqueles que estão passando por opressões, levando também, Senhor, uma solução para os problemas econômicos e financeiros daqueles que estão desempregados, daqueles que estão do comerciante, do empresário que está passando por situações de déficit financeiro. Em nome do Senhor Jesus, esta minha irmã, este meu irmão que está perdendo a esperança, não deixa perder a esperança, Senhor. Fala com ele, Senhor, com ela, para que ele e ela entendam que tudo o que está acontecendo é para o bem, Senhor. Dá essa compreensão a todos nós, Pai. Não é fácil nós entendermos isto, mas nós precisamos entender, porque o Senhor está agindo e o Senhor age também no tempo que precisamos esperar, para que vejamos todas as coisas contribuindo para o nosso bem, mesmo que não estejamos vendo ainda, mas nós vamos ver que o que está acontecendo é para o nosso bem. Pai Todo-Poderoso, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã. Abençoa também, Pai, a nossa igreja, promovendo um avivamento espiritual na tua igreja, Pai. Aqui na Rua do Senado, onde está a tua igreja, a nossa congregação, a nossa família espiritual, Senhor. Promove avivamento. Avivamento que concorra, que culmine na conversão de almas, Senhor. Aqui nessas ruas, na Rua do Senado, nas ruas no entorno, para que os apartamentos sejam, Senhor, sacudidos com aquele toque do seu Espírito, aquele toque sensível do seu Espírito, na porta de cada coração, dizendo, eu quero entrar. E que esses corações abram a porta, dizendo, entra Espírito Santo, entra Jesus Cristo para fazer morada em minha casa, em meu apartamento, em meu coração. E venham povoar os céus e também abençoar a nossa igreja, a tua igreja, Pai, em toda a terra. Peço a sua bênção para cada irmão e irmã participante desta reunião agora. O Senhor sabe a necessidade de cada um agora. E o Senhor tem também o suprimento para cada um. Peço a sua bênção e agradeço no nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos e todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais essa reunião. Nós agradecemos a você que já se inscreveu, está compartilhando o link e clicou aí nas atualizações. É muito bom saber que você está aí participando conosco. Sempre uma alegria para nós. Quando vemos o seu nome nos comentários, uma alegria muito grande. Continue participando. Isto é semear a paz. Isto é lançar a semente da paz. Deus abençoe você. Não saia daí porque ainda tem uma bênção para você. E a nossa reunião está terminando agora, mas daqui a pouco, às 19h30, começa o culto na nossa igreja mãe. Você é o nosso convidado especial. Coloque aí PIBRJ
culto de hoje à noite você vai participar de mais uma reunião abençoada. Você é o nosso convidado especial. E daqui a 2 dias tem mais uma reunião do nosso canal. Então clique nas atualizações para receber. Tem o nosso pequeno grupo todas as terças-feiras. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Não saia daí, tem uma bênção para você. Sempre uma bênção da palavra de Deus, uma bênção do Senhor para seu coração. A bênção da graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso Pai, e das consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, seu coração, sua vida em todos os setores. No nome de Jesus Cristo nós oramos e todos digam amém. Um abraço para você e até a nossa próxima reunião e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.